Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Este é mais um Panorama Bíblico e hoje a gente vai falar sobre epístolas, sua importância para a formação da igreja. A gente sabe que Paulo escreveu 13, epístolas, enquanto os outros escritores escreveram cerca de 8 epístolas. Entre essas epístolas, existe uma que não tem um autor definido, que é Hebreus, mas com exceção a essa, todas elas têm os seus autores definidos. As epístolas ou cartas eram um meio pelo qual os apóstolos orientavam a igreja à distância e de maneira coletiva. Há registro em nossa Bíblia de 20 epístolas e estas contam com 6 autores, sendo um desconhecido. As epístolas tinham modalidades diferentes, sendo elas cíclicas, que não tinham um único destinatário, mas após ser lida para o primeiro destinatário, era lida em outras igrejas em cidades diferentes. As epístolas pastorais, que tinham apenas um destinatário, e este era a pessoa e não a igreja. No caso dessas epístolas, a gente tem aí, Timóteo e Tito. As epístolas gerais. A semelhança das cíclicas, elas tinham um poder de abrangência muito grande, além até que da própria igreja. Por exemplo, Tiago, as 12 tribos dispersas entre as nações. É o que Tiago fala lá em Tiago 1b, né? 1 Pedro 1:1, ele vai dizer, aos eleitos, peregrinos e dispersos. Então, não era só a igreja que recebia, mas a todos aqueles as quais elas alcançavam. Eram as epístolas gerais. Com destinatário certo, a gente tem Filemon, um senhor de escravos. Também 1 e 2 Coríntios, essa epístola foi destinada para esta igreja, né? As epístolas tinham inúmeras funções, entre elas e a mais importante era conduzir a igreja aos céus através da exortação, ensino e consolação. Imagine uma corrida onde os atletas têm que passar um bastão de mão em mão, até a linha de chegada para vencer. Já imaginou? Bom, assim eram as epístolas. Elas eram compartilhadas, discutidas, ensinadas, lidas por todos os santos. A corrida continua até hoje. Nós estamos segurando esse bastão e precisamos passá-los para a próxima geração, até que ele venha. Vamos falar um pouquinho das epístolas de Paulo. Ele tem as epístolas doutrinárias ou eclesiásticas, que são 6. As epístolas aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e 1 e 2 Tessalonicenses. Então, essas são epístolas doutrinárias ou eclesiásticas, que tinha a função de tratar problemas pontuais das igrejas aos quais estavam recebendo aquelas cartas, né? Então, quando você lê 1 Coríntios, os problemas que Paulo está explanando ali são pontuais da igreja de Coríntios, né? O mesmo acontece com Gálatas, Tessalonicenses e Romanos. Aí a gente tem também, ainda no bloco de Paulo, as epístolas pastorais, que é 1 e 2 Timóteo e Tito. Essas epístolas elas foram endereçadas para estes homens, que depois, graças a Deus, eles compartilharam essas epístolas com a igreja e conosco. E até hoje nós somos abençoados por ela. Mas veja que Tiago, ele está falando, Tiago não, Paulo, ele está falando pontualmente para Timóteo e Tito sobre o seu ministério, né? Ele, inclusive em 2 Timóteo, para mim, é a carta de despedida de Paulo, né? Onde ele fala que está sendo levado por libação e que ele entende que não vai mais passar mais anos aqui na terra. Então ele orienta Timóteo, olha, segue firme no teu propósito, não deixa que ninguém te constranja pela sua mocidade, mas seja fiel na pregação do evangelho. Então ele está ali dando direção para aqueles homens, né? É uma carta de amigos, entre amigos, é uma carta pastoral, o pastor direcionando a sua ovelha para aquilo que ele entende que é necessário. Depois a gente tem a carta da prisão, que são 4, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Por que elas levam esse nome, carta da prisão? Porque elas foram escritas enquanto Paulo estava preso em prisões. Então, ele escreveu 4 cartas. E numa dessas cartas ele fala aquela linda frase dizendo: Eu estou preso, mas o evangelho não. E com isso Paulo mostra, olha, independente de você estar livre ou preso, pregue o evangelho. Faça com que ele aconteça na vida das pessoas, né? Aí, saindo um pouco de Paulo,
a gente tem as epístolas gerais, que são 8 epístolas. A primeira que é Hebreus, né? Não há denominado nenhum autor para ela. Depois a gente tem Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Bom, uma curiosidade sobre essas cartas é que a carta de Hebreus é a única carta que não tem autor definido. Sua autoria pode ser atribuída a Apolo, que era o grande conhecedor das Escrituras, né? Timóteo, Lucas, Barnabé, Clemente de Roma, Silas, Felipe, Priscila, lembra de Priscila, a esposa de Áquila? Sendo o apóstolo mais cotado devido ao profundo conhecimento das leis, sendo Apolo, aliás, mais cotado devido ao profundo conhecimento das leis e a história judaica, linguagem eloquente e concisa, além do autoconhecimento das Escrituras. Por que que Apolo foi o mais cotado? Porque Apolo, ele lá em Atos 18, 24 e 28, que são os versículos que falam sobre esse rapaz, esse versículo, ele vai ser bem conciso assim, ele vai falar de Apolo de uma forma bem pontual, dizendo que Apolo é poderoso nas Escrituras. Veja só, está lá em Atos 24, 28, quando diz assim: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de João, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Olha só, Apolo é o grande cotado ao seu escritor de Hebreus porque ele fala com eloquência sobre Cristo e fala com eloquência sobre as tradições judaicas para o público judeu. Bom, eu não estou afirmando que é, porque nem mesmo a Bíblia afirma, mas existe uma grande possibilidade, sim, de Apolo ter sido o escritor de Hebreus. Bom, se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que você foi abençoado por essa sequência de vídeos Panorama Bíblico. O quê? Você não viu os outros vídeos? Ah, então volta, gente. Vai lá na playlist Panorama Bíblico. Primeiro você se inscreve no meu canal. Depois você vai lá na playlist e maratoneia todos os nossos vídeos da playlist Panorama Bíblico. E se você ainda assim não ficar saciado, a gente tem outra playlist que se chama Resumo Bíblico, que vai falar pontualmente de cada livro da Bíblia, ok? Seja bem-vindo ao meu canal, fica com a gente, se inscreve e venha fazer parte dessa grande família.